Então, tem diferença, né, de gênero e sexo. Gênero é um conjunto de características sociais e culturais ligadas às percepções de masculino e feminino. E sexo é a característica biológica referente aos cromossomos. E aí, a nossa língua é complicada, porque a nossa língua mistura gênero e sexo em várias categorias, né? Então, sexo é o ato, sexo é o sexo biológico que eu nasci, gênero é como eu expresso, identidade de gênero é a expressão desse gênero que eu entendo que eu tenho, né? E vai misturando. Em outras línguas, a gente tem uma separação e talvez a compreensão também fique um pouco mais fácil, mas a nossa língua dá uma complicada nesse sentido. E aí, quando essas questões aparecem, alguém de vocês já viu uma criança que tenha questões de identidade de gênero? Já presenciou, já conheceu? Essa questão começa a aparecer ali por volta dos 3 anos de idade, né? Que é quando o menino e a menina, né, se entendem ali como pessoas, né, até esses 3 anos, e não vem diferença nisso. E aí, com os 3 anos de idade, começam a olhar. Né, e a curiosidade que eles têm, e olham, mas eu não me sinto assim. E é muito interessante a gente pensar, porque não é o pênis e a vagina que define o homem, a mulher, o feminino, o masculino. Né? Mas, nesse momento da criança, tem coisas que vão entrar, e é por isso que é importante a gente entender que é uma conformação cerebral, a identidade de gênero, porque, assim, não dá para entender como aquilo acontece. Né? Se não é o pênis e a vagina que vai definir, o que é? Né? É como eu me sinto mesmo. Né? Se eu perguntar, como é o nome do senhor? João. Seu João, como é que o senhor sabe que o senhor é homem? É uma pergunta bem capciosa. Da sua família. O senhor sabe por causa da sua família. Seu pai chegou para o senhor e falou, o senhor é homem. Tentou manter? Tá difícil, seu João. Você que está de jeans, como é seu nome? Cristiane, você é mulher? Eu estou pressupondo também, né? Então eu também falo de um lugar. Também falei com o seu João pressupondo. Como é que você sabe que você é mulher? Como é que vocês sabem que vocês são homens e mulheres? Alguém tem uma ideia? Júnior, se quiser. Identificação com papel, mas quando a gente é criança, a gente entende essa identificação com o papel. Partindo do parâmetro que o pai e a mãe dão? Às vezes sim. Mas às vezes eu olho para esse parâmetro que meu pai e minha mãe dão e falo, não é isso. Não é isso. A gente sabe porque a gente sabe, porque a gente sente. Né? Isso que é uma coisa íntima. Eu sei que eu sou mulher porque eu sei. Se eu parar, e como eu sou cis, né, então eu sou concordante, isso vira uma questão na minha vida muito depois. Né? Então eu nunca tive que pensar por que eu sou mulher. Né? Eu fui pensar isso quando, sei lá, entrei na faculdade, enfim. Mas antes disso, eu sou, tá bom. Então nunca tive conflito nisso. Né? Mas se a gente para pensar por que eu sou homem, por que eu sou mulher, não tem uma resposta. Né? Porque a gente porque a gente sabe o que é. Né? Porque se sente. Né? Às vezes a gente pode ter influência, sim, social e cultural, mas a gente pode estar vestido de determinado gênero e não se sentir pertencente àquele gênero. Né? Então, é muito mais íntimo, né? E é uma percepção que, na criancinha de 3 anos, assim, é gritante. Quando é muito intensa a disforia, que aí a gente vai falar de um sofrimento em cima da questão do gênero, né? A disforia nada mais é do que um intenso sofrimento sobre a não congruência do meu sexo biológico com o meu gênero sentido, né, vivido, vivenciado. Né? Então, algumas pessoas têm, outras pessoas não. Não são todas as pessoas trans que têm disforia de gênero. Né? Mas as pessoas que têm, as crianças que acabam chegando no ambulatório, têm, porque os pais trazem por conta disso, tem um sofrimento intenso. Tem um caso no ambulatório que chegou com 4 anos, e chegou um menino com os pais e tal, e a gente foi para a triagem, foi a primeira criança que chegou no ambulatório. A gente só atendia adulto, mas os pais insistiram e estavam num sofrimento intenso. Não, a gente só quer um olhar, tudo bem. E aí o Sadek, que é o chefe do ambulatório, falou, não, tudo bem, vamos ver. Né?
estão falando de um sofrimento, eu não quero trabalhar com isso, não vou, isso é difícil, não quero. Uma baita resistência. E aí o menino chegou super quietinho, sentou num canto, bem fechado, bem introspectivo. A mãe trouxe umas fotos, e aí a gente ia conversando com o menino. Estava eu, ele e acho que mais 2 psicólogos. Assim. Então a gente ia conversando com o menino, conversando com os pais, e o menino não respondia. Não. Aí ele olhou as fotos e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, quem é essa aqui? Né? E inferiu essa aqui porque tinha um menino vestido com roupas mais femininas, porque eram toalhas, pregadores de cabelo no cabelo, né, parecendo mais feminino, socialmente falando, né, culturalmente falando. E aí, na hora, esse menino, e assim, eu arrepio até hoje, assim, porque eu nunca tinha visto isso, de fato. Na hora, esse menino levanta, abre um sorriso e fala, essa sou eu. Né? E a gente, essa mãe treinou essa criança para falar isso, não é possível, isso a gente só vê em livro, né? Onde é que... E aí o Sadé vira e fala assim, tá, e quem é esse? Porque tinha uma foto do menino. Quem é esse? Esse sou eu, vestida de menino. Né? Aí, assim, então tá bom. Aí a gente começou a atender criança, porque a gente percebeu que... E era um sofrimento muito intenso. Né? A gente está falando de um menino que tem um sofrimento absurdo, e quando consegue se expressar em outro gênero, é uma criança. Né? Então... É uma menina que saiu na Veja um tempo atrás, é um caso conhecido, que conseguiu mudar nome e sexo na certidão de nascimento com 8 anos de idade. Né? É um caso bem... Ela é bem caso assim, redondinho de livro, assim, bem... É impressionante. Assim. Mas tem outros casos que não são assim, né? Que chegam, que têm essa questão e que depois transitam e mudam. Né? Então, a nossa orientação nesse sentido é sempre observa. Fique junto, né? O que essa criança quer? Como ela se sente melhor, né? Ela não significa que eu quero. Uma vez eu ouvi um teórico de outro país falando assim, então tá bom. Se a criança quiser ser um cachorro, você vai dar ração para ela? Eu falei, mas a gente não está falando disso. Se a criança quiser ser um cachorro, a gente vai precisar entender por que essa criança quer ser um cachorro. Dar ração, né? A gente não vai fomentar a ideologia de gênero, que é uma coisa... Né, que as pessoas entenderam completamente errado, né? A gente não vai fazer a gente não tem esse poder, porque se a gente tivesse esse poder de transformar as pessoas no que a gente gostaria que elas fossem, a gente não teria problema, né? Nem as pessoas que sofrem, né? Então, assim, a gente não tem esse poder nem de transformar e nem de influenciar as pessoas a serem outras coisas. Elas são o que elas são e elas se expressam do jeito que elas entendem ou que elas conseguem se expressar. E orientação sexual começa por volta de 10, 11 anos, que é na fase da puberdade. Às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. Né? Os meninos e as meninas, aí biologicamente falando, vão ter expressões diferentes nesse momento. Né? E os meninos e meninas trans também.